Pausa. Imagine um mundo onde o zumbido suave do seu relógio de mesa é alimentado não por uma pilha, mas pelos restos em decomposição de uma mosca doméstica. Parece algo saído das páginas de um romance de ficção científica macabro, um conceito tão bizarro que beira o absurdo. No entanto, os princípios fundamentais que poderiam tornar tal dispositivo possível estão enraizados em fenômenos científicos estabelecidos, ainda que estranhos. Não estamos falando de reanimar os mortos em um espetáculo frankensteiniano. Em vez disso, exploramos processos biológicos sutis e persistentes que continuam muito depois que a vida cessou. Esta jornada começa redefinindo o que significa estar verdadeiramente morto e aproveitando a energia residual deixada no mundo microscópico. Antes de mergulharmos na mecânica, devemos compreender a ideia central. O conceito depende de um tipo único de relógio biológico. O conceito depende de um tipo único de relógio biológico que não apenas marca o tempo, mas é literalmente alimentado pela marcha lenta do próprio tempo através da decomposição. A ideia: aproveitar as sutis correntes elétricas geradas pela atividade microbiana enquanto decompõem a matéria orgânica, neste caso, a carcaça de uma mosca. Não é força vital mística, é química e biologia trabalhando em parceria. A mosca se torna tanto o combustível quanto um componente da estranha maquinaria orgânica do relógio. Seu corpo, uma mini usina para um propósito bizarro. Cientistas há muito são fascinados pelo potencial energético em materiais orgânicos. Todo ser vivo, da maior baleia ao menor mosquito, contém energia química armazenada. Quando o organismo morre, a energia não desaparece. Ela se transforma e é liberada através da decomposição impulsionada por um exército de micro-organismos. Pausa. No coração desse conceito de relógio bizarro está a célula a combustível microbiana, ou CCM. Pense nela como uma bateria que funciona com lodo e sujeira, em vez de produtos químicos alcalinos. Em termos mais simples, certos tipos de bactérias têm uma habilidade notável. Quando consomem matéria orgânica, como os nutrientes dentro de uma mosca morta, elas liberam elétrons como subproduto. É a versão delas de expirar. Essas bactérias, chamadas exoeletrógenas, essencialmente exalam eletricidade. Uma CCM captura essa respiração elétrica. Ela dá às bactérias um ambiente estruturado onde seus resíduos, elétrons valiosos, são coletados e canalizados para um circuito. Imagine um pequeno recipiente de 2 câmaras. Numa câmara, combustível orgânico, nossa mosca, e bactérias em ambiente sem oxigênio. Este é o lado do anodo. Elétrons viajam do ânodo por um fio até o cátodo exposto ao oxigênio. Esse fluxo é corrente elétrica. A beleza da CCM é a versatilidade. Essas bactérias não são exigentes. Elas se banqueteariam com água residual, escoamento agrícola, tecidos em decomposição de um inseto morto. Para nosso relógio teórico, a mosca é o pacote de refeição perfeito. À medida que se decompõe, ela alimenta continuamente a colônia bacteriana dentro da câmara do ânodo do relógio. A decomposição lenta dá combustível de longa duração, mas de muito baixa potência. O processo não é instantâneo. Depende da degradação gradual das moléculas orgânicas em compostos simples que as bactérias metabolizam, garantindo um gotejamento de eletricidade por horas ou dias. Não é uma fonte poderosa. Você não vai carregar um celular com um punhado de moscas mortas. A eletricidade de uma única CCM pequena é minúscula, microwatts ou nanowatts. Ainda assim, para algumas aplicações, esse gotejamento basta. Eletrônicos de baixa potência, como sensores simples, ou, no nosso caso, um mecanismo para um movimento único e periódico, não exigem uma bateria robusta. O relógio movido a moscas não quer gerar muita energia. Quer criar microenergia autossustentável e de longa duração a partir de uma fonte improvável e ubíqua. Agora que temos uma fonte de energia, precisamos de uma forma de exibir as horas.
É aqui que entra o segundo fenômeno biológico, igualmente estranho: a contração póstuma dos músculos dos insetos. Pode parecer algo saído de um filme de horror, mas é uma realidade bem documentada. Mesmo depois que um inseto está clinicamente morto, ou seja, seu cérebro e sistema nervoso central pararam de funcionar, seus músculos ainda podem se contrair. Isso acontece porque o sistema neuromuscular opera em um nível localizado. Nervos e músculos retêm uma pequena quantidade de energia química armazenada na forma de ATP. Por um curto período após a morte, esses tecidos ainda podem reagir a estímulos. Essa atividade residual pode ser desencadeada por mudanças químicas, flutuações de temperatura ou um pequeno impulso elétrico. Pense nisso como uma lâmpada desconectada que ainda tem um pouquinho de carga em seu capacitor. Se você fornecer o sinal certo, ela pode piscar uma última vez. Na perna de um inseto, aglomerados de nervos que controlam o movimento ainda podem disparar com um choque elétrico. Isso cria uma contração breve e involuntária, um espasmo que move a perna. O inseto não sente nem se move conscientemente. É uma reação mecânica do tecido. A duração dessa excitabilidade pós-morte varia. Em animais maiores, o rigor mortis chega rápido porque o ATP se esgota. Nos insetos, porém, esses espasmos podem ser induzidos por horas após a morte. O pequeno pulso elétrico necessário é exatamente o tipo de saída que nossa célula de combustível microbiana pode fornecer. Transformar essas duas curiosidades biológicas, a eletricidade microbiana e os espasmos pós-morte, em um dispositivo confiável de marcação de tempo, exige um toque de engenharia biológica. Não é tão simples quanto apenas enfiar fios em uma mosca morta. O primeiro passo é criar um invólucro especializado que funcione tanto como célula de combustível microbiana, quanto como palco para a saída mecânica. Isso poderia ser um pequeno recipiente selado com 2 compartimentos. O abdômen da mosca, o tórax, as partes mais carnudas, seriam colocados na câmara do ânodo, onde as bactérias exoeletrógenas entrariam em ação. A perna da mosca seria posicionada para se estender para fora desta câmara, livre para se mover. O circuito elétrico é o cérebro da operação, embora muito simples. A pequena corrente da CCM não seria forte o suficiente para acionar um nervo de forma confiável. Em vez disso, a eletricidade seria usada para carregar lentamente um pequeno capacitor. Um capacitor é como uma bateria minúscula e temporária. Ele armazena energia elétrica. Uma vez que a voltagem no capacitor atinge um nível específico e pré-determinado, um simples interruptor eletrônico, um Schmitt trigger, por exemplo, fecharia o circuito, liberando toda a energia armazenada de uma vez. Essa descarga súbita cria um pulso elétrico nítido, que é exatamente o que é necessário para estimular o nervo e fazer a perna se contorcer. Calibrar este dispositivo para marcar o tempo com precisão seria o maior desafio. Se leva exatamente 60 segundos para a CCM carregar o capacitor, então cada espasmo marcaria a passagem de 1 minuto. A perna se tornaria o ponteiro dos minutos deste bizarro relógio orgânico. Bem, embora o conceito de um relógio movido a mosca seja um experimento mental fascinante, sua implementação prática é cheia de desafios significativos. A limitação mais imediata e óbvia é a produção incrivelmente baixa de energia. Estamos falando de nanowatts de eletricidade, um fluxo tão fraco que a menor ineficiência poderia paralisar todo o sistema. Projetar um capacitor e um circuito de disparo confiáveis com um orçamento tão minúsculo é tarefa monumental em microeletrônica. Qualquer perda de energia por calor ou resistência pode impedir que o capacitor atinja o disparo. O relógio ficaria inerte. Outro grande obstáculo é a imprevisibilidade inerente aos sistemas biológicos. A taxa de decomposição não é uma constante perfeita como um relógio suíço. É um processo bagunçado, influenciado por muitos fatores ambientais. Um leve resfriamento desacelera o metabolismo bacteriano. O relógio atrasa. Um dia mais quente acelera as coisas. Além disso,
A fonte, a mosca, é finita. À medida que os tecidos facilmente digeríveis somem, a produção cai até parar. Vida útil limitada. Exigiria reabastecimento com uma mosca nova a cada poucos dias. Higiene e controle apresentam problemas. Putrefação libera gases e possíveis patógenos. Manter o sistema ativo e perfeitamente selado é equilíbrio delicado. A cultura precisa ser cuidadosamente gerenciada. Contaminação pode competir com as exoeletrógenas e envenenar a fonte. A excitabilidade pós-morte também é temporária. Estruturas se degradam e param de responder. Mesmo com energia, o ponteiro eventualmente falha. Pausa. Para além dos desafios técnicos, a ideia nos força a questões éticas e filosóficas. Respeito pelas coisas vivas e anteriormente vivas. Embora muitos não hesitem em espantar uma mosca, usar seu cadáver como componente de máquina parece diferente. Cruza a linha do controle de pragas para a objetificação. Uma criatura merece dignidade após a morte? Ou seu corpo é simplesmente matéria orgânica para uso? A cultura moderna higieniza e esconde a decomposição. O relógio de mosca faz o oposto e a torna funcional. Ele nos força a observar a decomposição e sua utilidade residual. Para alguns, ilustração dos ciclos naturais. Para outros, lembrete mórbido da mortalidade. O debate toca a tecnologia biohíbrida, do cérebro no chip a insetos ciborgues, e onde traçamos a linha. Aceitação social? Quase inexistente. Solução para um problema que não existe, ofuscada pelo fator nojo. O cientista vê elegância, o público vê um inseto morto se contorcendo numa caixa. A ideia de extrair eletricidade de criaturas mortas tem precedentes históricos. Volta criou a primeira bateria, mas os passos de Galvani, na década de 1780, foram cruciais. Ao tocar nervos com 2 metais, a perna se contorcia como se voltasse à vida. Galvani supôs eletricidade animal. Estava errado, era reação eletroquímica. Ainda assim, foi revolucionário. Um circuito com parte de corpo morto como componente. Volta refinou a ideia sem tecido animal. Por um período, membros de rãs no centro da pesquisa elétrica provaram que nervos e músculos operam com princípios elétricos. Uma perna de rã era um detector sensível de corrente. No século XIX, Aldini aplicou correntes a corpos, espetáculo macabro que ligou eletricidade à reanimação. Nosso relógio de mosca herda essa fronteira entre vida, morte e eletricidade. Explora o estranho poder que anima tecidos e conecta um experimento mental ao amanhecer da era elétrica. Pausa. Integrar tecnologia com insetos não se restringe aos que já se foram. Pesquisadores criaram baratas controladas remotamente com microcontrolador e receptor. Eletrodos nos nervos das antenas sequestram a navegação do inseto. Pulsos induzem sensação de obstáculo à esquerda ou à direita, produzindo manobras precisas. O inseto continua vivo, instintos guiados por eletrônica externa. Um verdadeiro biohíbrido. Locomoção, sensores e energia do próprio inseto, enquanto a tecnologia fornece a direção. Enxames poderiam navegar frestas inacessíveis a humanos ou robôs maiores, levando microfones e sensores de gás. Uma aplicação mais prática e igualmente perturbadora. Embora não se acredite que insetos sintam dor como vertebrados, comandar um corpo vivo levanta preocupações válidas. Aciona os mesmos botões éticos do relógio de mosca, com a complexidade de ter o componente ainda vivo. Onde termina a ferramenta e começa o ser? Pausa. O exemplo mais visceral talvez venha do design especulativo. Relógio carnívoro, rampa com isca, alçapão e CCM, que usa a decomposição para alimentar um display. Não era produto, era provocação sobre energia, robótica e ecossistemas domésticos. Ampliou o horror ético, borrando fronteiras. No fim, esses projetos não são sobre marcar o tempo ou controlar baratas, mas sobre a fronteira entre o natural e o artificial, o vivo e o morto.
e o que uma máquina pode ser. Então, da próxima vez que você vir uma mosca na sua parede, pergunte-se: é apenas uma praga ou uma potencial bateria esperando para acontecer?